Depois do indiciamento, quais os passos da Justiça e as justificativas da defesa de Jair Bolsonaro? O nosso entrevistado agora é o mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, Ivan Carlos de Araújo. Tudo bem, professor? Como sempre, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Olá, Tiago. Uma boa noite. É um prazer estar com você e com toda a audiência da Jovem Pan. Prazer é nosso. Professor, nesta sexta-feira há o prazo final para a defesa de Jair Bolsonaro justificar, explicar efetivamente que não teria descumprido mais medidas cautelares. E eu pergunto para o senhor o seguinte: de que forma a defesa vai se posicionar e como que tudo isso que nós estamos vivendo desde ontem agrava a situação jurídica do ex-presidente da República? Tiago, eu acho muito importante essa sua colocação. E eu sempre digo para os meus alunos que quando você fala, por exemplo, como professor, você não tem lado, você não tem posicionamento de um ou de outro lado. É uma análise técnica e essa análise também deve ser aquela realizada pelo juiz do caso, pelo ministro Alexandre de Moraes. O advogado, por exemplo, pode ter uma posição diversa no interesse específico de seu cliente. Já o Ministério Público, não. O Ministério Público, o Procurador-Geral da República, em tese, ele tem que, como fiscal da lei, ter uma preferência até sobre a posição acusatória. Nessa situação que você me apresenta, eu entendo que a defesa vai buscar, primeiro, demonstrar em todos aqueles pontos que foram, que estão no despacho do ministro, naquelas 30 e tantas páginas, que efetivamente não teria havido nenhum desrespeito por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. E um ponto que eu achei que é bem relevante ainda, além de considerar esses aspectos, desses pontos, também tem a questão da tentativa de fuga mencionada ali naquele arquivo que foi encontrado no celular dele. E a conclusão que eu vi apresentada ali no despacho do ministro Alexandre de Moraes, eu vejo ali um pequeno descompasso. Pelo seguinte, um arquivo encontrado no seu computador, sem nenhuma assinatura, primeiro, não pode, do ponto de vista legal, ser considerado documento. Não é legalmente considerado documento, e há referência a esse arquivo como se fosse um documento, e não é. O outro ponto que é relevante é que esse arquivo, ele é de fevereiro de 2024. E nós temos esse despacho em 20 de agosto de 2025. Nós temos 1 ano e 6 meses daquele arquivo que foi encontrado no celular. E um outro ponto muito relevante é que o arquivo não consta como sendo de autoria do ex-presidente Jair Bolsonaro. Consta que esse arquivo teria sido elaborado por outra pessoa, que teoricamente poderia ser uma sugestão. Na medida em que esse documento não há indícios de que ele tenha acatado essa ideia, essa sugestão e dado qualquer andamento, não poder-se-ia concluir que se trata ali de uma tentativa de fuga num ano e 6 meses após esse fato. Tá certo? Agora, em relação ao que você questionou lá no primeiro momento, relacionado ali aos desrespeitos eventuais, aos comandos, às determinações estabelecidas no despacho, nas restrições impostas pelo ministro, a defesa vai primeiro buscar demonstrar que não houve esse desrespeito. Aí o ministro, ele vai avaliar se houve ou não, se ocorreram ou não esses desrespeitos. Se ele considerar que ocorreram esses desrespeitos, ele tem algumas possibilidades. Uma delas é apresentar medidas, determinar medidas mais severas. Ou pode, inclusive, determinar até a prisão. Sim. Professor, eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas. A próxima pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, professor Ivan. Vou pegar exatamente do ponto com o qual o senhor finalizou, porque hoje, durante o dia todo, eu fiquei ouvindo um zum-zum de pessoas dizendo, gente ligada ao direito, evidentemente, dizendo que poderia já haver elementos para uma prisão preventiva. Então, hoje o dia inteiro se falou nessa possibilidade, preparação de cela na Polícia Federal, ou, obviamente, que o senhor ouviu também
tem fundamento esse tipo de discussão nesse momento, diante do que a gente tem, dos fatos, dos elementos, do que a gente já tem expostos? Olá, Dora, boa noite. Dora, nós vivemos um momento em que a temperatura está muito alta, de lado a lado, né? Nós temos um volume de posicionamento, seja de um lado ou de outro, em que a temperatura lá está muito elevada. E nós podemos, verificando as condutas e as decisões do ministro Alexandre de Moraes até esse momento, em que a análise que ele tem feito até agora são análises muito restritivas à própria defesa do ministro do presidente Jair Bolsonaro, chance existe dele entender que houve desrespeito, que teria havido desrespeito às determinações dele, e ele pode, evidentemente, decidir pela prisão. Do ponto de vista legal, analisando ali os requisitos do Código de Processo Penal, analisando todo esse procedimento desde o início, eu entendo que, do ponto de vista jurídico e legal, não seria adequada a determinação de prisão. Mas esse é o momento que o ministro pode tomar essa decisão, considerando o momento do processo e do procedimento como está. Pergunta de Cristiano Vilela, professor. Professor, boa noite. Professor, ao longo do dia, hoje tivemos inúmeras críticas por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de que esses áudios que foram expostos, eles acabariam, muitas vezes, até tratando ali de temas que não caberiam em interesse público, como conversas de pai e filho, outras situações que talvez não fosse interessante, não fosse adequada à exposição. Na sua avaliação, foi correta essa exposição? Foi correta a apresentação dessas falas? Ou, de fato, se ultrapassou o limite em algumas declarações? Cristiano, eu entendo que os aspectos que não têm uma ligação direta com o procedimento deveriam ser objeto de preservação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é relevante, é que todo inquérito policial, foi uma decisão relacionada à manutenção ou não dos procedimentos, e que seria interessante que houvesse, de maneira geral, uma preservação da intimidade da família. Então, essas questões tinham ali umas expressões mais pesadas, numa discussão familiar. Eu entendo que, no interesse público, de não se elevar o nível desse aquecimento das partes, isso poderia ter sido evitado. Eu entendo que deveria ter sido evitado. Professor Ivan, uma dúvida minha, mas que pode ser a dúvida de muita gente que nos acompanha. A Argentina hoje declarou que não deu qualquer sinalização de asilo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que se daria isso, um asilo para ele? Claro que ele está em prisão domiciliar, imagino que não tenha como isso ser atendido, mas se ele não estivesse em prisão domiciliar, não estivesse com qualquer tipo de restrição, apesar do julgamento no Supremo, ele deveria fazer o quê? Se aceitasse esse asilo? Como é que isso funciona, professor? Bom, considerando que ele tem um processo em andamento e é um processo que pode levá-lo ao cárcere, para sair do país, ele precisaria de uma autorização. E é lógico que o Brasil não concordaria com a permissão que ele saísse do Brasil para ter acesso a esse asilo, né? Nos países em que as pessoas saem para obter esse asilo, sai basicamente numa situação de fuga, de realmente se afastar da aplicação da lei penal. Então, se o asilo fosse eventualmente concedido, ele teria que ir de maneira não com a permissão do governo, nesse caso, do judiciário brasileiro. Ele teria que realmente se evadir, né? Ainda que não estivesse preso, mas ele não teria essa permissão para ir para outro país. E, professor, eu queria a opinião do senhor também sobre o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Ele se implica de alguma maneira com essas declarações, com todo esse caso e a partir do indiciamento também? E ele estando no exterior, como é que fica isso? Bom, vamos lá.
a questão do indiciamento, ele foi indiciado por 3 crimes, né? Eu vou até, se você me permite, eu vou puxar aqui, deixa eu verificar aqui os tipos penais. Coação no curso do processo, que é o uso de violência ou grave ameaça, lá no curso do processo. O outro é tentar abolir o Estado Democrático de Direito, e o outro, obstrução de investigação. A primeira questão é a seguinte: ele está nos Estados Unidos. E, portanto, a conduta que ele realiza é no exterior, é no estrangeiro. Nós poderíamos até pensar, e aí é uma questão até complexa, tecnicamente falando, nós poderíamos pensar em extraterritorialidade da lei penal. Mas no Código Penal nós temos um dispositivo que estabelece: se a conduta ocorre no Brasil e o resultado no exterior, o crime é considerado praticado no Brasil. Se a conduta ocorre no exterior, no estrangeiro, e o resultado ocorre no Brasil, o crime é considerado praticado no Brasil. É a adoção de uma teoria chamada da ubiquidade. Então, nesse caso, se ele realizar qualquer conduta, qualquer comportamento lá fora do Brasil, que implique em resultado aqui no Brasil, é como se o crime tivesse sido praticado no Brasil, e aí não seria caso de extraterritorialidade, mas de territorialidade da lei penal. Mas, para isso, eu precisaria realmente fazer uma avaliação um pouco mais profunda para chegar a alguma conclusão desses termos. Mas um ponto que é importante em relação a esses tipos penais é que os 2 primeiros que eu mencionei exigem emprego de violência ou grave ameaça. Então, esse inquérito policial que está instaurado e que ele foi indiciado para se apurar isto, vai ter que trazer provas de que houve emprego da parte dele de violência ou grave ameaça com os objetivos previstos nesse tipo penal. E só com base nessas provas que, após a conclusão desse inquérito policial, os autos serão encaminhados ao Procurador-Geral da República para analisar se preenche os requisitos para propor uma ação penal, que são aqueles requisitos mínimos: indício de autoria e materialidade do delito. Havendo esses requisitos, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia, ou seja, vai propor ação penal através dessa peça que é uma denúncia, e vai ter um processamento exatamente como este que o presidente Bolsonaro e os demais co-réus já enfrentam no Supremo, mas em outro processo. Professor, e uma última dúvida. O pastor Silas Malafaia declarou hoje que ele vê chances de ser preso, e eu pergunto para o senhor o seguinte: no caso dele, há algum tipo de diferença em relação a Jair Bolsonaro? Até o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, ele não tem cargo público, por exemplo, como tem Eduardo Bolsonaro, apesar de toda a discussão sobre o mandato dele na Câmara. De que forma a Justiça trata, no caso, o pastor Silas Malafaia em relação a isso, professor? Havendo vamos imaginar que as condutas sejam que existam. Eu não estou dizendo que elas existam, claro, que elas existem. Que elas têm um enquadramento possível nesses tipos penais, e quem estaria realizando essa autoria, hipoteticamente, seria lá o Eduardo, segundo essas descrições apresentadas. Muito bem. Para que uma pessoa possa responder sem realizar diretamente essas condutas, ele pode responder como em concurso de pessoas, né? Nós temos no concurso de pessoas a coautoria e a participação. Então, se ele próprio não realiza essa conduta prevista no tipo penal, ele pode, por qualquer contribuição, como instigação, induzimento ou auxílio, responder pelos mesmos tipos penais. Tá certo? Então, nós pensamos em responder pelos mesmos tipos penais. Agora, a prisão, ela só é implementada porque a prisão é excepcional. A liberdade é permanente e a prisão é excepcional, pode ser provisória. Então, tem que preencher os requisitos previstos na lei que justifiquem a prisão. E no caso do pastor Silas Malafaia, é provável que tenha outras medidas mais adequadas, se fosse o caso de se entender como, primeiro, que tenha essa adesão psicológica, em que esse vínculo, em que ele contribui para essa prática apontada pelo Ministério Público, pela polícia, e pelo Ministério Público não, né? Pela Polícia Federal, e agora nesse despacho que tem a percepção do ministro Alexandre de Moraes como existentes, ele teria que ter ali uma adesão demonstrada. Tem adesão demonstrada se for para impedir a continuidade desses comportamentos,
primeiro seriam adequadas outras medidas que não fosse a prisão, que a prisão é uma medida extrema. Professor doutor Ivan Carlos de Araújo, professor da PUC, Direito Penal, mais uma vez, muito obrigado pela análise técnica que o senhor faz sempre aqui à Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo e até a próxima, professor. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a você, a audiência e os demais comentaristas.